Quando eu e meus amigos tínhamos 13 anos, um dos muitos truques e coisas maliciosas que fazíamos era tocar campainha e correr AOS sábados à noite. Há 10 anos, todos nós morávamos no mesmo quarteirão de um subúrbio típico. Na época, havia muito menos casas e mais bosques. Vou inventar nomes para meus amigos para o caso dessa história: Mark, James e eu. James geralmente era quem subia às casas e tocava os sinos. Mark e eu, por outro lado, normalmente encontrávamos esconderijos. Imediatamente alcançamos cerca de 5 ou 6 casas. Lembro-me de que todos os homens que atenderam às portas deram praticamente as mesmas reações. Eles saíam para a varanda, um ou dois gritavam alguma coisa e então voltavam para dentro. Em algumas casas, tocamos a campainha novamente para uma reação melhor. Um cara gritou que estava chamando a polícia pela segunda vez. Então, quando ele fechou a porta, todos nós corremos descendo a rua e fomos para o próximo quarteirão. Como mencionei, há 10 anos, neste bairro havia manchas de mata onde as casas estão hoje. No próximo quarteirão, havia alguns trechos de mata ao redor de algumas casas. As casas deste quarteirão pareciam estar mais desleixadas. A primeira casa no quarteirão ficava do outro lado da rua do pedaço de floresta que formava um esconderijo perfeito. A casa estava em um estado degradado, com grama alta, carro velho com uma capa na garagem e, no geral, apenas uma pequena casa. Mark subiu para tocar a campainha. Ele mal teve tempo de atravessar a rua antes da porta se abrir. Era um cara grande, com cerca de 1,80 m e, ao contrário dos outros, ele estava furioso. Imediatamente, ele andou por todo o seu jardim da frente, verificando os arbustos e gritando ameaças. Todos nós rimos como sempre fazemos. Eventualmente, ele finalmente voltou para dentro. Mark esperou alguns minutos e verificou as janelas, e depois subiu correndo pela varanda para tocar a campainha novamente. Eu não o invejei com esta casa. Eu não seria ousado o suficiente para tocar a campainha desse homem novamente. Mark sabia que ele provavelmente não tinha tanto tempo, então ele correu para o lado da casa e fora da vista. A porta abriu muito mais rápido desta vez, e desta vez o homem saiu com um rifle na mão. Todos nós olhamos um para o outro e nos abaixamos simultaneamente para nos esconder. O homem verificou todos os lugares que ele havia verificado antes e depois alguns lugares extras desta vez, como atrás do carro dele, atrás de algumas árvores, e em seguida caminhou para o centro de seu gramado e apenas ficou lá, como se estivesse pensando. Ele olhou ao redor e então sua cabeça parou quando estava de frente para nós na floresta. Mark, James e eu olhamos um para o outro e nós nos abaixamos ainda mais na esperança de que ele não nos visse. Depois de uns 10 segundos olhando para a nossa direção, o homem voltou para sua casa. Então, o vimos aparecer em sua janela da frente, parado como uma estátua, olhando em nossa direção na floresta. Mais uma vez, ele viu Mark rastejando de volta para a porta da frente do homem. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Estávamos com muito medo de se mover ou gritar qualquer coisa. Ele tocou a campainha mais uma vez e correu. O homem não se mexeu, pelo menos não por mais 1 minuto. Então, ele se virou e se afastou da janela. Nós não vimos Mark novamente, mas ainda estávamos muito nervosos para nos mover ou dizer qualquer coisa. A próxima coisa que eu lembro é que ouvimos a voz de Mark do outro lado da rua gritando: "Corre!" Nós não entendemos até ouvirmos alguém correndo atrás de nós. Percebendo, virando a cabeça, que era o homem do outro lado da rua com seu rifle em punho, apontando para nós. Corremos como pequenos animais de presa de um predador até Mark, que estava esperando por nós do outro lado da rua. Corremos por quarteirões até termos certeza de que o perdemos de vista. Mark explicou que ele gritou quando viu o homem se esgueirando pela rua para o pedaço de floresta com sua arma. Pensamos que, com certeza, aquele homem não ia nos dar apenas um susto, ele ia nos matar para valer. Nós não denunciamos ele ou nada assim. Nós apenas contamos a alguns amigos e, felizmente, a casa ficava a muitos quarteirões de nós. Então nunca tivemos que passar por isso novamente. E confesso que não paramos com a brincadeira. Mesmo depois desse fato, ainda continuamos apertando campainhas pelo bairro.
Eu morei em uma casa assombrada por algumas semanas. Eu era um estudante universitário e meus pais estavam pagando por uma casa para eu viver sozinho. Eu a conhecia bem, era sofisticado e bastante grande para mim, e fiquei feliz com isso. Bem, pelos primeiros dias, de qualquer maneira. Então as coisas rapidamente começaram a ficar estranhas. Em um sábado chuvoso e sem nada para fazer, eu estava assistindo TV por algumas horas. Foi quando ouvi um arranhão no meu chão da sala. Olhei ao redor da sala pensando que um animal tinha entrado na casa ou algo assim. Sentei-me e voltei a assistir à TV. A chuva continuou durante o resto do dia e a noite, o que serviu de desculpa para não sair. Fiquei assistindo mais TV na sala. Eu me animei quando senti que ouvi algo vindo da cozinha. Ridiculamente, levei um travesseiro comigo como se fosse alguma arma e caminhei até a porta da cozinha. Lá, no meio da cozinha escura, havia uma caixa de tírios no chão, derramando centenas de pequenos ossos. Eu não fazia ideia de como isso poderia ter acontecido. Mesmo assim, deixei cair o travesseiro e comecei a limpar os tírios do chão. Enquanto fazia isso, ouvi um rangido, como o som de alguém pisando nas áreas fracas de um chão de madeira. Foi perto da mesa da cozinha que olhei para cima, mas não havia ninguém lá. Eu sabia que estava ficando louco agora. Cada pequeno som deve estar me deixando paranoico. Eu limpei os tírios e voltei a assistir TV. O trovão lá fora estava ficando mais alto, pois a maior parte da tempestade parecia estar passando por cima. Mas eu descobri que era estranhamente relaxante. Esse foi o último que me lembro de apreciar o som da tempestade lá fora antes de acordar do que parecia ser um cochilo de uma hora. A TV ainda estava ligada, mas não foi isso que me acordou. Lembro-me de acreditar que acordei com um estrondo ou um baque vindo do andar de baixo. Independentemente disso, desliguei a TV e subi as escadas. Ir para a cama no dia seguinte foi normal, assim como no dia seguinte. Não foi até o próximo dia cinzento e chuvoso que coisas estranhas começaram a acontecer de novo. Eu acordei na minha cama naquela manhã, me sentindo como se tivesse estado bebendo a noite toda na noite anterior. Me senti mais doente do que jamais me senti com qualquer ressaca antes. Eu não andava muito. Por volta daquele dia, o tempo escuro e sombrio só me deixou mais acamado. Deixei a TV no meu quarto ligada o dia todo, como ruído de fundo, com um balde de lixo ao meu lado caso eu tivesse que vomitar. Ao meio-dia, desliguei o som da TV depois de ouvir sons vindos de cima de mim. O sótão. A porta do sótão estava realmente no meu quarto, e a maior parte do sótão era construído sobre aquele quarto. Não foi apenas uma vez. Pensei ter ouvido que eram 3 ou 4. Consegui sair da cama apesar do fato de que toda vez que me movia, queria vomitar. Eu puxei a força da porta do sótão, peguei um dos meus velhos tacos de beisebol comigo e subi os degraus. Puxei o interruptor de luz para acender. No sótão, havia algumas caixas velhas que devem ter pertencido ao proprietário anterior espalhadas, mas eu não conseguia ver quaisquer seres vivos para produzir aqueles barulhos. Desci rapidamente porque estava meio assustado com aquele sótão. Não houve mais barulhos até aquela noite. Eu acordei primeiro com o que eu pensei que era trovão. Ainda me sentia um pouco enjoado. O som familiar de um baque vindo de lá em cima, no sótão, me deu arrepios. Eu puxei a corda para a porta do sótão de volta para baixo, peguei meu taco de beisebol mais uma vez e subi as escadas. Eu estava com raiva e gritei ao máximo que pude, na voz mais intimidante que pude. Mas antes que eu pudesse acender a luz, ouvi o som de uma criança rindo no sótão escuro como breu. Fiquei parado como se algo tivesse me travado. Respirei fundo e saí correndo daquele sótão sem nem olhar para trás. Liguei para um amigo imediatamente e saí daquela casa somente com a roupa do corpo. No dia seguinte, informei o proprietário. E ele ficou calado, só respirando do outro lado da linha, como se já tivesse passado por aquela situação outras vezes, até porque, depois de pensar bastante, é possível o aluguel da casa ser tão barato para uma casa tão grande. Talvez outras pessoas que ali moraram também sentiram ou ouviram coisas sobrenaturais, assim como eu. Na mesma semana, deixei a casa, levei uns amigos comigo para tirar as minhas e coisas e aluguei outra casa, uma bem menor dessa vez. Para ficar mais seguro, eu chamei um amigo para dividir a casa comigo. Assim saberia que as minhas noites seriam mais tranquilas. Hoje, quando penso naquela noite,
As palavras não podem descrever o medo que eu senti. A palavra medo não é suficiente para descrever o que senti naquele momento. E o que me deixa mais intrigado e com muita raiva é que o proprietário sabia de alguma coisa. Certeza que ele sabia. Quando eu tinha 20 anos, trabalhava como empregada doméstica para uma senhora idosa chamada Mel. Ela morava em uma casa grande e antiga, localizada em uma propriedade isolada. A casa era um lugar sombrio e assustador, com móveis antigos, paredes descascadas e um ar de decadência. Mel era uma mulher estranha e reclusa, que tinha um comportamento perturbador. Ela era sempre silenciosa e reservada, e às vezes dava risadas estranhas. Um dia, Mel me pediu para dormir na casa dela por um fim de semana. Eu fiquei hesitante, mas ela insistiu. Eu cheguei na sexta-feira à noite, e como de costume, falei muito poucas palavras com Mel. Ela me instruiu a limpar o quarto onde eu iria dormir, e depois subiu para o seu quarto. Durante o dia, eu ouvi Mel andando por aí no andar de cima, mas não a vi. No final da tarde, ela me chamou e me disse para arrumar a casa inteira. Depois disso, ela subiu novamente e não a vi mais. À noite, eu fui dormir cedo. No início, tudo estava tranquilo, mas depois eu comecei a ouvir passos no meu quarto. Parecia que Mel estava andando pelo meu quarto. Alguns minutos depois, ela parou do lado de fora da minha porta. Eu fiquei sentada na cama e ouvi o rangido da maçaneta. Ela tentou abrir a porta, mas eu fingi estar dormindo. Depois de um tempo, Mel desistiu e foi embora. Eu fiquei apavorada, mas esperei um pouco antes de levantar e investigar. Desci as escadas e ouvi uma porta se abrindo e fechando no porão. Alguns minutos depois, ouvi a porta do porão se abrindo novamente. Em seguida, ouvi passos pesados subindo as escadas. Os passos chegaram à minha porta e pararam. Eu fiquei quieta e ouvi Mel tentando abrir a porta novamente. Após uma pausa, Mel desistiu e foi embora. Eu esperei um pouco antes de sair do quarto e descer as escadas. Abri a porta do porão e vi 2 cadáveres em decomposição sentados em cadeiras. Um deles era um homem e o outro era uma mulher. Os cadáveres estavam em avançado estado de decomposição, com a pele descascando e os ossos expostos. Eles tinham ferimentos horríveis, como cortes e perfurações. Eu fiquei chocada e apavorada. Eu sabia que tinha que sair dali imediatamente. Corri até a porta e saí da casa, que graças a Deus não estava trancada. Ao sair, vi que Mel estava no quintal. Ela me viu e na hora pensei que ela poderia não estar sozinha e alguém iria me pegar de volta. Mas eu consegui fugir. Eu corri para a floresta e não olhei para trás. Eu corri tanto, tanto, que não sentia meus pés no chão. A sensação era como se eu estivesse flutuando. Meu coração acelerava e eu entrava em pânico cada vez mais. Até que eu encontrei uma casa e pedi ajuda. Era uma família bastante religiosa e me trataram muito bem. Chamaram a polícia e depois me levaram para casa. Depois do depoimento à polícia, eu voltei para a cidade dos meus pais. Eu não conseguia mais morar naquele lugar. Não sei o que houve com Mel e, sinceramente, não fui atrás de saber. Eu nunca descobri quem eram os cadáveres ou o que ela tinha feito com eles. O que ficou é que eu nunca vou esquecer o que vi naquele porão. Aquela imagem, aquele cheiro ficará marcado para sempre em minha memória.